Tá meio... Fica mais escurinho aqui, eu acho. Ah, fica, dá pra ver. Então, beleza. Beleza. Então, agora pra posteridade, boa tarde pra todo mundo. De novo. Então, vamos lá. Vamos começar a falar de coisa boa. Vamos falar de eletrônica. Na aula passada, eu comecei posicionando um pouco vocês sobre o que a gente ia falar aqui na disciplina, né? Tá? A primeira coisa que eu pedi para vocês foi se desconecta um pouco daquela coisa de que tem uma coisinha física, que eu vou desenhar, representar assim, que tem umas corzinhas aqui, umas faixinhas coloridas. É bem pequenininho assim esse negócio, tá? Que a gente chama lá no laboratório de resistor. Vocês vão mexer com isso aí, se é que já não mexeu, quem teve aula aí de laboratório já. Tem uns coisinhos, tem umas aranhazinhas, umas caixinhas, literalmente umas caixinhas pretas de plástico, tem umas perninhas metálicas assim pra fora, esse tipo de coisa, tá? E tem uma outra coisa, que a gente vai discutir hoje melhor aqui, tá? Tem uma outra coisa que a gente representa com um desenho assim, um rabisquinho, tá? Um rabisquinho assim, que a gente também chama de resistor. E que tem outras representações, tá? Já adiantando aqui. Tem essa representação aqui, e tem essa representação aqui. A gente vai usar rotineiramente essas três representações, e para todas elas, três coisas diferentes, tá? Eu vou dar o mesmo nome, resistor. E aí eu pedi para vocês, para traçar meio que uma linha, tá? Um pouco mais bem definida na mente de vocês, de que de um lado tem as coisas do mundo físico, tá? E do outro lado, do lado direito aqui, tem as coisas do mundo que eu vou chamar de ideal. O mundo ideal ideal não significa perfeito. Normalmente a gente usa assim, né? A coisa não sei o que é ideal, a situação ideal. A gente usa isso como se fosse um sinônimo de uma coisa perfeita. Mas ideal significa do mundo das ideias, que só existe nas ideias, que é uma ideia. É isso que significa ideal, tá? Literalmente, vem daí, tudo bem? E é exatamente com esse sentido que eu vou usar esse termo ideal. Então, tudo que eu vou falar aqui é ideal, em algum aspecto, tá? Só que vocês vão ver que é meio inevitável eu ter que usar esse termo aqui, ideal ou não ideal. Vai aparecer também essa expressão, tá? Em algum contexto que quer dizer essa coisa imperfeita, ou perfeita ou imperfeita, porque eu não tenho como ficar também aqui, eu não tenho como reescrever todos os livros de eletrônica que todo mundo usa em algum momento essa palavra com algum sentido. Mas é isso que eu quero que vocês tenham uma visão clara do que a gente está falando aqui, tá? Na teoria. A outra coisa que eu tentei colocar para vocês é o que é o trabalho do físico e o que é o trabalho do engenheiro. Lembra dessa discussão, tá? O físico, ou cientista, ou o nome que você quiser dar para essa parada, tá? O cientista, ele está interessado em olhar as coisas do mundo físico, do mundo real, tá? E tentar descrevê-las, tentar construir coisas, ideias aqui do lado direito, tá? E aí aqui do lado direito, vamos sistematizar esses nomes aqui. Tudo que mora do lado de cá eu chamei de modelo. Lembra essa palavra. Tá? Não só aqui para eletrônica, mas para o resto da vida. Assim, para o resto da vida de engenheiro de vocês. Tá? Modelo. O cara está saindo do mundo real e tentando descrever esse mundo de alguma forma, e a ferramenta que a gente usa é o que a gente chama de modelo. Tá? Nesse caso aqui, esse processo aqui, então, a gente vai chamar de modelagem. Parece meio óbvio assim dar esse nome, tá? Mas o processo que se utiliza aqui para caminhar de um lado para o outro, tá? Vocês vão ver muito um outro nome que é de abstração. O pessoal de computação usa mais essa palavra, tá? Abstração. O que é abstrair? É simplificar. Abstrair é um sinônimo de simplificar. É só isso, tá? Você vai pegar a informação, jogar um monte de informação fora, reter alguma informação que é importante para você, e aí perceba, você vai guardar num objeto que a gente chama de modelo só a informação que é pertinente para uma determinada situação que você está querendo resolver, um problema que você quer resolver, uma situação que você quer compreender, um processo que você quer compreender. Isso é abstração, tá?
E aí perceba, toda vez que você joga informação fora, é altamente arbitrário esse processo de jogar informação. Qual informação você retém, qual informação você joga fora. Tá? Por isso que, muitas vezes, o mesmo objeto físico vai ter diferentes modelos aqui. Ó. Uma abstração veio para cá, uma outra veio para cá, e uma outra abstração construiu um outro modelo. Cada um daqueles modelos ali tem uma utilidade, uma determinada utilidade, porque ele carrega consigo uma determinada informação. Tudo bem? Quais informações aqui, nesse caso aqui, tá? Nesses três aqui, só para não deixar passar. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o diagrama esquemático, né? O símbolo de circuito, quando a gente quer representar a topologia, conectividade entre as coisas. Como é que as coisas se conectam? Como é que elas se relacionam? Tá? A segunda representação algébrica a gente vai usar quando a gente quiser operar, manipular matematicamente, algebricamente, essas relações. Tá? E a terceira representação, eu vou usar menos com vocês, mas vocês vão ver que eu tendo a ser um bicho meio visual, e eu tendo a fazer, em alguns pontos aqui, tá? Tentar mostrar essa representação gráfica da álgebra ali, tá? Da relação matemática ali, porque eu acho que dá alguns insights pra gente também. Vocês vão ver que principalmente na hora que a gente vai falando de amplificadores um pouco mais lá no final do curso, vai ter, assim, eu acho que ajuda bastante a entender um pouco melhor uma ideia que é bastante abstrata, principalmente, tá? Que é a ideia do ponto de operação e a ideia de linearização, tá? Que são duas ideias razoavelmente abstratas, tá? Elas não são operacionalmente difíceis de resolver os circuitos, tá? Mas elas são meio abstratas mesmo, e eu vou usar bastante esse tipo de representação para tentar ilustrar bem o que está acontecendo, tá? Ao passo que, isso aí é o cientista, ele está tentando andar do mundo físico para o mundo ideal. Nós, os bichos engenheiros, somos de um bicho de outra espécie, mas uma espécie muito parecida, tá? É tipo, sei lá, sabe no Natal, você vai lá no freezer, tem peru e tem o Chester, tá ligado? Eles são dois bichos diferentes, velho, tá? Eles são dois bichos diferentes. Mas eles são uns bichos parecidos, assim, tá? Eles são uns bichos parecidos. Eles aparecem numa situação parecida, né? Quando você cozinha lá e ele tá não sei o que lá, eles fazem uma coisa, eles tipo, deixam a galera mais ou menos igualmente feliz, sacou? Mas eles são bichos diferentes, tá? Eles são dois bichos diferentes. Nós somos uns bichos desse jeito aí, com os nossos irmãos cientistas aqui, físicos, químicos, essa turma toda, tá? Só que a gente, qual a nossa diferença? A gente é meio que o dual deles, tá? A gente é o dual deles. Enquanto o físico cientista está tentando ir do lado físico para o mundo ideal, e aí, para de falar comigo. Pro físico, o que é o certo, o que é errado, o que é o bom e o que é ruim. O modelo, percebam lá, a ideia, ela é boa ou ela é adequada, tá? Ou ela é certa, sei lá, qualquer coisa que você quiser chamar assim, se ela consegue imitar bem a coisa física. E aí, percebam, para eles lá, a referência é a coisa física. A coisa física é o certo e tem uma coisa que é uma ideia tentando imitar a coisa física. Aqui a gente faz uma coisa ao contrário, tá? A gente quer fazer o que a gente chama de projeto. Projeto é um modelo também. Um modelo que combina várias ideias, tá? De uma determinada forma. Mas é uma ideia. Nada mais do que uma ideia. E aí o que o engenheiro está tentando fazer? Está tentando pegar essa coisa que é uma ideia, um modelo, uma construção ideal e fazer alguma coisa física, tá? Que eu vou chamar aqui de artefato. Artefato é alguma coisa material. Tudo bem? E aí perceba que a gente é um... Por isso que eu tô falando, nós dois, assim, essas duas espécies aqui são dois bichos muito parecidos, tá? A gente mexe com a mesma coisa. Com a mesma coisa. A massa que a gente mexe é a mesma massa, tá? Que a gente usa. Só que pra gente, aqui engenheiro, a gente tem um ponto de vista um pouco diferente deles. Porque pra gente, o projeto é o correto, é a referência. E o artefato, a coisa física que a gente construiu, tá tentando imitar esse projeto, tá? Repare, a imitação é sempre uma coisa imperfeita. Para o físico, o modelo dele é sempre imperfeito em relação à natureza. Para a gente, o objeto físico é sempre imperfeito perto da nossa ideia. Tudo bem? São duas coisas um pouco diferentes.
E todo engenheiro tem um pouco de cientista, tá? Todo engenheiro faz um pouco esse papel também de tentar modelar situações novas, tá? Por exemplo, engenheiro de manutenção. O bicho chega lá, velho, para tentar entender como é que uma máquina... Já tem uma máquina lá. Pra entender. Só que aí alguém chega lá no engenheiro e fala assim, cara, não tá funcionando. Aí você pergunta, tá, mas o que tá acontecendo? Ah, não tá funcionando. Assim, é muito amplo, né? Não tá funcionando. Aí o que você vai fazer? Em parte, você precisa entender um pouco melhor o que significa isso. Não está funcionando. Você vai fazer essa coisa de modelagem, tá? Para poder, então, depois disso, tentar fazer uma intervenção, que é vir de volta para o mundo físico, fazer alguma coisa no mundo físico. Então a gente faz um pouco esse processo. E o cientista, ele também faz um pouco de engenharia, quando ele constrói um experimento, quando ele projeta um experimento, tá? Então ele também tem um pouco desse negócio. Nós dois fazemos a mesma coisa, tá? Só cada um com o seu foco. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. Aqui na disciplina aqui, a gente vai olhar vários caras que moram aqui, ó, nesse mundinho aqui do mundo ideal. Tudo bem? E aí lá no laboratório, vocês vão estar tentando conectar esses dois mundinhos aí. É isso que vai tentar fazer lá no laboratório, tá? Para dar um pouco mais de perspectiva, tá? Dito isso, deixa eu apresentar um pouco para vocês o que eu vou chamar de simulador de circuitos. Eu quero melhorar um pouco o que vocês vão ver lá. Porque o simulador de circuitos é um software, tá? Que faz algumas operações razoavelmente específicas. E aí eu quero desmembrar um pouco o que ele faz, porque as interfaces elas são muito diferentes entre eles. A interface que você vê, o que você está vendo, como é que é o programa que você interage. Tá? Mas, basicamente, todos eles têm mais ou menos a mesma estrutura, precisam mais ou menos das mesmas informações para funcionar. Então, deixa eu tentar mostrar um pouco mais aqui, um pouco mais abstrato do que eu estou falando. Tá? Primeira coisa, o que o simulador de circuitos, eu vou botar ele aqui no meio, tá? Simulador. Eu vou entender ele como uma caixa preta, por enquanto. Aliás, por enquanto não, para sempre, porque eu não vou abrir as caixas, não vou explicar para vocês como que é as contas que ele faz e tal. Não interessa aqui muito pra gente. Mas eu vou dizer que é muito parecido com aquilo que vocês fizeram lá em circuitos, que vocês chamam de análise nodal, tá? Só que é um pouco diferente, porque lá em circuitos alguém ensinou para vocês aquela história de supernó, que você usava quando tinha fonte de tensão no meio do circuito, tá? O simulador de circuitos, ele faz análise nodal, que a gente chama de análise nodal modificada. Em vez dele, quando tem fonte de tensão, tem um problema lá. Tem um problema lá na análise nodal. Por isso que eles faziam a história de supernó, que era uma maçaroca, tá? O simulador de circuitos usa uma outra técnica que a gente chama de análise nodal modificada, que é até mais simples do que aquela história de supernó, tá? Ele adiciona algumas equações lá, que basicamente as equações que já tinha no problema. Tudo bem? Só que ele faz de uma forma sistematizada. Aí ele levanta uma matriz, um monte de matriz, e basicamente o que o simulador faz é resolver essas matrizes. Tudo bem? O que entra no simulador? Entra um arquivo, normalmente um arquivo de texto, tá? Que eu vou chamar aqui de netlist. Isso aqui é o que entra no simulador. Tá? Eu vou mostrar, inclusive, o netlist para vocês. No começo, esse netlist era escrito na mão. E aí, o primeiro simulador que realmente ganhou muito tração, ficou muito, muito importante, era um simulador que chamava Spice. Tá? Tanto é que tudo hoje é P-Spice, H-Spice, LT-Spice, não sei o que, Spice. Todo mundo é meio que uma cópia da parada. Tá? O Spice, o original lá, se não me engano, é dos anos 70. Me lembro exatamente. Tá? Mas uma das coisas que ele estabelecia era uma certa linguagem para você escrever esse netlist. E é uma linguagem super simples, tá? É feito por engenheiros para engenheiros, tá? Quando a gente desenha um esquemático lá, eu vou só dar uma pincelada, tá? Quando eu faço, sei lá, uma fonte de tensão aqui, eu boto um resistor aqui e eu boto um capacitor aqui, tá? Qual a informação que tem que ter no esquemático? Quais componentes tem no circuito? Aí, a fonte de tensão, normalmente a gente chama assim, né? É a fonte V1. Aí lá em algum lugar, você vai botar numa linha V1. Aí o V, ele já sabe, o V é uma fonte de tensão. O engenheiro pensou, né? Esse R aqui, a gente chama de, sei lá, R1, R, só de R. R1, R2, Rin, sei lá, dá um nome assim, R alguma coisa. É um resistor.
lá na linha do esquemático vai aparecer lá, R com alguma coisa, que é o R1, por exemplo, é o nome do negócio, e ele fala, R é o nome da coisa, então é um resistor. Que é bem intuitivo, tá? Segunda coisa que ele precisa dizer, o que tem que ter nesse esquemático, tá? Precisa dizer como é que é a conectividade. Precisa saber, de alguma forma, que a fonte, o terminal positivo da fonte de tensão está conectado com, e eu vou convencionar aqui um mais e um menos, está conectado com o terminal positivo lá do resistor. Tá? Aí como é que ele faz isso? Nomeando os nós. Tá? Por exemplo, aqui, eu poderia chamar esse nó aqui de N1, o nó 1, por exemplo. E aí eu falo, a fonte V1, o lado positivo dela está conectado no nó 1. O resistor R1, o lado positivo dele está conectado no nó N1. Vai aparecer alguma coisa assim lá no netlist. Vocês vão ver. É muito simples assim, esse negócio, tá? O outro lado da fonte lá, o negativo dela está conectado no nó de referência. No que se chama de terra. Eu vou insistir muito nesse nome, nó de referência, para realmente ter uma contraposição no nó terra. Terra, para mim, vai ser uma coisa que está enfiada na terra. Tá? Inclusive, alguém fazendo uma piada aí, para quem tem TDAH, poder relaxar um pouquinho agora, 30 segundos, enquanto eu conto a piadinha, para voltar. Tá? Nada contra quem, mas tem. Até porque isso me permite tomar uma aguinha também. Alguém me perguntou uma vez, eu estava na mesa do boteco tomando cerveja, não me lembro com quem. E alguém me perguntou o que era o terra do circuito. Terra do circuito. E o que é o terra do circuito? Você que entende de eletrônica. O que é o terra do circuito? Eu falei, terra do circuito é um ponto do circuito que está conectado à terra mesmo. Eu falei exatamente isso, porque é isso. Né? Aí o cara pegou o telefone e falou assim, e cadê a terra aqui então? Qual a parte que está conectada na terra? Ficou pegando assim, né? Falou, não tem nada aqui ó, na terra. Eu falei, tem uma caixinha de terra dentro do seu telefone. Aí o camarada parou assim, fez aquela cara de tipo, e eu sério, né? Não, você tá zoando, né? Eu falei, negativo, abre aí o seu telefone, que você vai encontrar. Tem uma caixinha assim, assim, assado, tá, não sei o que lá. Inclusive, não pode ser qualquer terra, tem que ser uma terra que tem essa propriedade aqui, tá, não sei o que, bababá. Falei, tem que calcular quanto de terra tem que colocar, porque a massa de terra influencia em como é que ela consegue absorver os elétrons, tá, inventei uma lorota da porra. Aí a pessoa ficou assim, caraca, deve ser sério esse negócio, tá ligado? E aí, deixa a dica pra vocês, quando vocês quiserem fazer uma zoeira no boteco aí, é só falar com convicção e falar sério. Você pode ficar horas lá inventando terra, não sei o quê, e falando de várias terras diferentes, terra vermelha, terra preta, terra de areia, não sei o quê. Você pode falar várias coisas assim, diferentes, tá? Deixa a dica aí. Mas de toda sorte, tá? Não deixa de ser um fundo de verdade, tá? O nó terra é uma coisa que está conectada à terra. E aqui a gente não tem terra aqui dentro, literalmente, né? Tem um nó de referência. Tem um dos nós que a gente convenciona, que a gente escolhe arbitrariamente para ser o nó que a gente vai falar assim, potencial aqui eu vou considerar que é 0 volts. E todos os outros do circuito a gente calcula em relação a esse. Tá? Quando a gente fala assim, nesse nó N1 tem 5 volts. Quando eu falo isso, o que eu na verdade estou dizendo é que tem uma diferença de potencial de 5 volts daqui para cá. Mas eu não sei dizer qual é o potencial absoluto que tem ali. Tudo bem? Qual é o potencial absoluto que tem ali? A gente não tem essa noção de um potencial absoluto. Tem um lugar que a gente escolheu que é o 0, altamente arbitrário, você pode escolher onde você quiser no seu circuito, e todos os outros você se referencia para esse. E esse é o nó de 0 volts. E aí, lá no netlist, alguém pensou assim, já que a referência é o nó de 0 volts, eu vou chamar ele de nó 0. É um bom nome, né? Me parece. O número 0. Pronto. Tá? Tranquilo. Do lado de cá seria alguma coisa assim, tipo N2, aqui tá o N2, blá, 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 alguma coisa assim, tá? O netlist tem um pouco essa cara. Diga, filho. Eu vou guardar isso aí para você perguntar pro professor de eletromagnetismo, porque senão eu vou gastar muito tempo falando sobre isso. Tá bom? Não é que não pode ter um potencial absoluto, tem um potencial, mas é porque, para todos os efeitos aqui, aí, na verdade, eu vou pedir para você voltar lá no livro de circuitos, quando você fez a análise nodal. Quando você levantou, primeiro pega um circuitinho simples e levanta as matrizes. Você vai ver que nesse processo, quando você fizer a lei de Kirchhoff das correntes em todos os nós, vai ter mais equações do que variáveis, do que incógnitas. Vai ter uma equação a mais. Sempre vai ter uma equação a mais. Tá?
Tipo assim, você não quer um sistema que tem uma equação mais, você quer um sistema n por n, quadrado lá para você resolver. Tá? Que ele tem uma solução. Tudo bem? Você quer esse tipo de sistema. Aí o que você faz? Você elimina uma equação falando, então essa daqui eu vou considerar que já é zero. Isso elimina uma equação lá do problema. Era isso. É uma coisa matemática que acaba tendo uma implicação muito prática que depois de volta pra gente. Tudo bem? É daí que veio. Na verdade, elimina uma variável. Oi? Porque elimina uma equação. Elimina uma equação que está sobrando. Elimina uma equação que está sobrando. Tudo bem? Tem uma equação lá redundante. Tá? Tem uma equação redundante. Ela tem. As outras todas já têm a mesma informação, a informação que teria naquela. Só que ela te atrapalha, aquela que está sobrando. Aí você elimina ela. Como é que você elimina ela? Considerando que vai ter um nó aí que é o zero. Essencialmente é isso. Tá? Um monte de coisa nasce da matemática. E aí a gente dá uma interpretação em outro mundo aqui. Tudo bem? E aí, nossa interpretação é: você escolhe um zero e vai. Tudo bem? Basicamente é isso. Não precisa também elocubrar muito mais do que isso, não. Tá? A última coisa que falta aqui no netlist, eu preciso dizer o valor desses componentes aí. Eu preciso dizer como é que essa fonte de tensão é uma fonte de tensão constante, é um seno, onda quadrada, é o que é, tá? Se for, aí aqui do lado de cá, tá? Vai aparecer de alguma forma a descrição dela. Se for só uma fonte de tensão constante, vai aparecer um número aí, 5 volts, 10 volts, 1 volt, 10 milivolts, o que quer que seja. E tem uma certa sintaxe. Eu vou até mostrar para vocês um netlist que já é gerado automaticamente, vocês não vão ficar escrevendo na mão, tá? Seno, pulso, o que quer que seja. No caso do resistor, se for um resistor, sei lá, de 1K, você escreve aqui 1K. Basicamente, tá? Muito parecido. A única coisa que vocês precisam ter um cuidadinho é que lá nas primeiras versões do Spice, ele não diferenciava letras maiúsculas de letras minúsculas. Tá? O que não é um problema para aquelas unidades ali de engenharia, 1K, 1 mega, 1 mili, 1 não sei o quê, porque todas elas são uma letra diferente, exceto o mili e o mega. Exceto essa. Tá? Aí alguém, para resolver esse problema, falou: não posso usar a mesma letra porque eu não diferencio maiúsculas de minúsculas. E aí a única que é meio fora do padrão é o mega, que você usa meg. Fora isso, de boa, do jeito que vocês estão acostumados. Tá bom? Mas vocês não vão ficar escrevendo muito, não. Mas enfim, é isso que tem lá no netlist. Tá? O simulador de circuitos recebe isso, levanta as equações nodais, faz o sistema matricial, resolve, faz a parada. Aí tem um motor para de fato resolver a coisa numérica. Tá? E aí ele cospe para você do lado de cá uma tabela. Um arquivo também, normalmente é um arquivo de texto, tá? Um arquivo de texto. Uma tabela que eu vou chamar aqui de data. Tá? Um arquivo de dados com os dados que foram produzidos. E essencialmente o que ele está fazendo é, ele te dá uma relação de todas as tensões e todas as correntes que tem no circuito. Pronto, só isso, basicamente, que ele faz. Tá? Óbvio, e eu vou melhorar isso, tá? Tem formas e formas diferentes de calcular isso, entre aspas, porque a gente está interessado em relações. Por exemplo, eu quero ver como é que esses sinais variam no tempo. Aí ele vai me mostrar as tensões e as correntes variam no tempo. Ora, eu quero ver a resposta em frequência de um circuito. Aí ele vai me mostrar como é que as tensões e correntes variam com relação à frequência. E por aí vai. Tá? Eu vou comentar aqui um pouco melhor isso. Mas é só isso que o simulador de circuito faz. Só isso que ele faz. Tá? Só isso. Então entra ali o netlist, sai os dados. Tá? O simulador de circuito precisa de uma segunda entrada, que normalmente está meio implícita lá dentro. Normalmente você não fica... Já está de algum jeito lá, alguém já deixou fácil de você colocar essa informação lá. Tá? Apesar de que no começo você escrevia também junto no netlist. Que é, eu preciso de uma biblioteca de modelos. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu preciso que alguém me diga como é a equação matemática, nesse caso aqui, que descreve um resistor. Porque lá na netlist está escrito assim, R1. Eu falo, beleza, eu sei que é um resistor. Mas lá não tem escrito qual é a equação que descreve esse resistor. Repare que tem alguns elementos que são muito simples. Tipo, o resistor, tipo assim, é meio que V igual a R. O tempo todo. Então, isso meio que já fica embutido lá no simulador. Não tem muita conversa, tá? Mas tem elementos que são bem mais complexos. Bem mais complexos. O próprio resistor, que ele pode ser mais complexo mesmo. Pode ser meio não linear, pode ter alguma variação de temperatura.
Se for um diodo, aí tem parâmetros lá, porque eles são diferentes, você ajustar curvas, aí os transistores nem se fala, tá? Tem 1 trilhão de equações diferentes para descrever transistores, enfim. Alguém precisa dizer para mim, associar, tipo, com aquele R1, qual é a equação dele que descreve essa relação tensão-corrente, tá? Então, entra uma biblioteca de modelos, tá? Que normalmente a gente também não vê muito, não, mas vou mostrar aqui no LT-Spice que ela tá lá, tá? É só esse simulador. Aí, com o tempo, o pessoal começou a ter máquinas aqui, computadores, que tem interface gráfica. Antes o computador não tinha interface gráfica, nem fazia muito sentido falar assim, eu quero desenhar o circuito e aí colocar. Hoje faz muito mais sentido eu falar, eu quero desenhar o circuito, eu não quero escrever o netlist. Tá? Aí, mais ou menos nos anos 80, por aí, começou a aparecer um outro módulozinho de software, é um outro software que hoje em dia está muito integrado lá, tá? Qualquer coisa que a gente chama de simulador, que é um software que faz o que a gente chama de captura de esquemático. Captura de esquemático. O que ele faz? É um software de desenho. É um CAD. Nada mais é do que um CAD. Você vai lá e desenha o diagrama do circuito, é a cara que vai aparecer para vocês aqui. Você coloca algumas informações lá, clica no botão, ele produz um netlist para você. Aí já é tudo automatizado. Você clica no botão, toda a mágica acontece. Você clica no botão, ele vai produzir o netlist para você. Esse netlist vai entrar num outro módulo que é de fato simulador, ele vai resolver a parada. Aí ele vai produzir os dados. E aí, já que eu tenho uma interface gráfica, eu não quero ficar vendo tabelas de números. Eu gostaria de ver um gráfico. Pô. A gente é engenheiro, a gente gosta de ver gráfico. Tá? Alguém escreveu um outro programa, que também está normalmente muito integrado lá, que é um visualizador de dados, que pega esses dados aqui e plota os gráficos lá bonito para você. Se você quiser ver a tabela, você pode ver, mas faz os gráficos bonitos para você. Você mexe nos eixos, mexe nas cores, bota cursor, não sei o que, aquela coisa toda. Tudo bem? E aí, basicamente, o que você vê, tá, é o programa de captura de esquemático e o visualizador. Mas repare que nada disso aí é, de fato, o simulador. Tá? E a maior diferença que tem entre os simuladores comerciais é o módulo de captura de esquemático. Tem uns que são mais amigáveis, mais bonitinhos, mais, enfim, e os outros são mais feinhos. E tem uns que tem umas ferramentas mais bacanas de análise daqueles dados ali, e outros são mais tosquinhos, mais simplesinhos e tal, não sei o quê. Mas é só perfumaria, basicamente. Todos eles fazem mais ou menos a mesma coisa lá dentro. É brincadeira, que paga 3K por carro de desenho. Claro. Você pode fazer e ganhar dinheiro também. Não estou dizendo que é simples fazer isso aí, não, tá? Estou dizendo que é isso aí. Hã? Mas é assim. Tudo bem? Assim, eu estou simplificando pra caramba, tá? Tem simuladores que implementam técnicas de análise específica para situações específicas, isso aqui, eles integram outros tipos de simulação embutida aqui, tal, não sei o que, enfim, tá? Simulação, por exemplo, simular um software junto com o circuito, tipo, hoje em dia é mais ou menos por aí que a coisa está caminhando, tá? Mas essencialmente é isso aí, tá? Essencialmente é isso aí, tudo bem? Em particular com vocês, vou usar um simulador que chama LT-Spice, é gratuito, tá? Fornecido por uma empresa chamada Linear Technology, o link está lá no módulo que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou mostrar, ele tem uma versão para o Mac e uma versão para o Windows, vocês vão ver que eu vou usar a versão do Mac, afinal eu estou no Mac aqui. A interface do Mac é bem mais paia, bem mais tosqueira, vocês vão ver, do que a interface do Windows, que já é um pouco mais bonitinha assim e tal. Mas é essencialmente a mesma coisa. Tá? Pergunta, filho. Tem versão para algum? Para algum quê? Para algum? Cara, não tem, mas já me disseram que ele roda no Wine suave. Roda no Wine suave, parece. Tá? Não precisa nem de uma máquina virtual, não, mas eu não vou saber te instruir, não. Tem nos Linux, nos Linux, né? O que eu usei durante muito tempo quando trabalhava em projeto, não sei o quê, até para poder simular em casa, era um que chama NG-Spice. Mas ele não tem um software de captura esquemática nem de análise de dados, ele é só o simulador. Aí tem um
Tem o outro software que é o captura esquemático, você consegue plugar nele, e tem o visualizador de dados que você também consegue plugar nele. Quando você vai no site, te explica lá como é que faz a parada, tá? E tem um simulador, que não é open source, mas ele é gratuito também. É um simulador de pesquisa, chama Zeiss. Zeiss, assim. Excelente também. Esse aí é de alto desempenho. Tá? Mas enfim, só para uma coisa. Enfim, quando você abre lá um esquemático, tá? Eu vou criar um esquemático em branco aqui para vocês verem. Tem mais ou menos essa cara aí. Lá na interface do Windows vai ter um monte de botões aqui em cima, tá? Quem estiver usando o Mac aí, a versão do Mac, você clica no botão da direita, aparece um menuzinho que tem as paradas tudo, tá? Mas eu recomendo fortemente, tá? Que vocês comecem a ficar um pouco mais rápidos nos atalhos de teclado, que estão aqui, ó, F3, F2, não sei o que, bababá, facilita muito a vida. Tipo, fica muito mais rápido, até mesmo lá na interface do Windows, tá? Enfim, o bicho é razoavelmente simples, tá? Tem a telinha aqui, no caso lá, de adicionar um componente. Eu cliquei F2 aqui. Tem uma lista de componentes, que é aquela biblioteca de modelos que eu falei lá para vocês. Ela já está integrada na interface aqui, tá? Quando você baixar lá, tá? Eu vou usar os componentes que eu vou chamar de ideais. Então, se eu botar aqui, ó, voltage, tem uma fonte de tensão ideal, é o que eu vou usar. Se eu clicar aqui, se eu escrever aqui na busca res, aparece um resistor ideal, que é o que eu vou usar, e etc, tá? Mas, nada te impede, tá, de fazer o seguinte, ó, pegar um transistor aqui, botar ele aí, e eu não tô conseguindo, aí. Botar ele aí, clicar com o botão da direita em cima da parada, e aí você vem aqui, ó, tá integrado aí, tá? Pica New Transistor, e aí você seleciona um modelo para essa parada aí, ó, e aí tem um monte, isso aqui são transistores comerciais. São transistores comerciais. Vou fazer alguns exemplos. Em particular com esses dois primeiros aqui, que são dois transistores clássicos. Aí, tudo bem? Enfim, tá? Já alerta aqui logo, já aprende esse negócio. Duas coisas que vocês vão bater um pouco de cabeça na interface desse cara, tá? Não tem uma coisa que você clica nele para selecionar e aí deletar. Você precisa vir aqui, ó, na tesourinha, que é o F5, e aí você clica na parada e deleta ele. Tudo bem? É assim que você deleta as coisas. Pergunta, filho. Daí você vai usar os componentes que são comerciais junto com componentes ideais. No começo a gente vai usar tudo ideal, mas quando tiver aparecendo coisas comerciais, aí você vai ver. Tá bom? Em particular, na hora, um pouco mais para frente, quando a gente estiver falando de diodo, transistor, os não lineares. Tudo bem? Tudo bem? Primeira coisa que você aprender, tá? Segunda coisa que você aprender é uma coisa para tornar a sua vida um pouco mais fácil, tá? Vou botar 3 componentes aqui, só para mostrar para vocês. Ctrl R, o comando de R faz girar o componente, tá? Enfim, eu vou botar uma parada aqui. E aí, ó, o F3 tem um comando lá de botar a linha, aí o mouse fica assim, tá? Deixa eu explicar um negócio para vocês, porque o intuitivo pra gente é você vir e falar assim, eu quero conectar esse cara aqui com esse cara aqui e fazer assim. É o intuitivo, tá? Depois de mais ou menos, sei lá, uns 2 ou 3 anos com alguém eu usando essa parada aqui, alguém fez a seguinte coisa na minha frente, ficou olhando lá pra tela, tá? A seguinte coisa aqui na minha tela, falou e fez assim, ó. Não, pô, você pode fazer isso aqui, ó. Ih, caramba. Peraí. Não, pô, por que você tá fazendo desse jeito? Você pode fazer assim, ó, olha lá, passando a parada por cima do negócio. E aí ele já vai sabendo o que fazer. Então economiza um tempão fazendo isso, tudo bem? Agora eu sempre mostro isso aqui, tá? Enfim, tá? Para botar o nó de referência, o menu lá é, tipo, nomear uma net é um nó, tá? Nomear um nó, aí você vai ver que tem aqui o GND, que é o que você vai usar como o seu nó de referência. Tudo bem? Você pode também criar um nó aqui com nome e dar nome para as coisas que fica até um pouco mais organizado. Tá? Enfim, eu não vou ficar entrando tanto no detalhe dessa parada. Tudo bem? E aí, deixei esse aqui preparado aqui, que é o que eu vou usar hoje. Eu quero falar antes de ir para lá. E aí eu vou ficar alternando agora, tá? Então, vamos lá. Enfim, ó, já adiantando. Vocês estão vendo que tem uma tonelada de coisa aqui nesse esquemático, tá?
no começo também, eu fazia um arquivo, um esquemático para cada coisinha que eu ia fazendo, para cada simulaçãozinha. Aí meu orientador de doutorado, olhou eu fazendo isso aqui, a primeira vez assim que eu sentei na frente dele para analisar algum circuito. Aí eu ficava andando assim, aí ele parou e falou assim: Edil, deixa eu te ensinar uma coisa. Foi uma das coisas mais úteis que ele me ensinou. Aí o bicho pegou a parada e fez um esquemático gigante, assim, igual esse aí, ó, que eu tô mostrando pra vocês, com um monte de coisinhas pequenininhas desconectadas. Aí eu nunca tinha. Aí ele falou: tá vendo aqui? Cara, você bota, aí você roda uma simulação só, aí simula tudo, não sei o que e tal. Aí eu fiquei assim: cara, eu sou burro mesmo, por que eu não tinha pensado nisso antes? Tá? Então meio que vão se acostumando E aí depois eu fui descobrindo, tá, que engenheiro um pouco mais sênior faz esse tipo de coisa aqui. Tudo bem? Mas enfim, vocês já vão andar um pouco mais rápidos nessa coisa, tá? Eu quero falar do que o simulador simula. O simulador simula e ele faz cada simulação, entre aspas agora, tá? Diferente, eu vou dar um nome melhor para vocês, tá? Eu vou chamar de uma técnica de resolução de circuito, eu vou chamar de análise. É o termo clássico que se utiliza aqui, tá? E aí tem 4 análises básicas que a gente usa para simular no simulador de circuitos. Tem 4 análises básicas. O simulador de circuitos faz mais do que essas 4. Qualquer simulador que você encontrar hoje faz umas 10, 12 análises, pelo menos. Tá? O que você precisa, de fato, são compreender essas 4 análises aqui. Que essas aqui você se vira. Tudo bem? Com essas 4 você se vira. Tá? Na real, você se vira com 2. Tá? Você se vira com 2. Mas essas 4 aqui são realmente o que você precisa ter em mente. Tá? A primeira delas é a análise do ponto de operação. A gente vai falar muito de ponto de operação, tá? Muito de ponto de operação. Não tem como não saber acabar decorando os comandos, porque você vai ter que botar ali nos comandos, escrever os comandos, ou vai ter alguma caixinha que vai pedir para você os parâmetros dos comandos, tá? O ponto de operação é ponto, o comando é ponto op, ponto mesmo. Tem um ponto no começo. Ponto quer dizer que agora eu vou te dar um comando. Tudo bem? Primeiro caractere ele diz o que está acontecendo, tá? E ele não tem parâmetro nenhum, é só você está pedindo. Calcula para mim o ponto de operação. O ponto de operação calcula todas as tensões e todas as correntes DC do circuito, estáticas. A análise que a gente chama de estática. As coisas estão paradas, as tensões estão paradas. Parada quer dizer que não varia no tempo, não varia na frequência, não varia com nada. As tensões e as correntes estão estáticas. Você quer uma fotografia do circuito numa determinada condição. Tá? Eu vou dizer para vocês aqui que a gente acaba usando razoavelmente pouco na prática, ficar pedindo análise do ponto de operação direto, assim, tá? Mas o simulador, implicitamente, ele meio que sempre faz essa análise para calcular uma condição inicial para então fazer as outras análises, tá? Para então fazer as outras análises. Tudo bem? Como é que aparece aqui lá no esquemático? Como é que aparece no esquemático? Montei um esquemático aqui, montei um aqui para vocês. Deixa aqui, ó. Foca aqui, tá? Montei um esquemático bem simples, tá? Ó, um divisor de tensão resistivo. Tá? Tem a fonte de tensão, tudo bem? Uma fonte de tensão entre aço ideal. Quando você clica no botão da direita dela aqui, ó, ele parte do pressuposto que é uma fonte de tensão constante, tá? Se você clicar aqui no avançado, ele permite você selecionar outro tipo de fonte, eu vou mostrar já um pouco para vocês, tá? Que são fontes, e aí percebam, tá? Ó, o título, ó. Função no domínio do tempo. Então tem a ver com alguma coisa no domínio do tempo. Guarda esse nome porque tem a ver com análise no domínio do tempo. E tem o que a gente vai chamar aqui, ó, de parâmetro de pequeno sinal, que eu vou dar um nome, eu vou até usar outro nome, tá? Mas esse aqui é o nome clássico, pequeno sinal, que a gente vai usar para análise AC, tá? Até aqui. São duas coisas diferentes. Uma coisa não se comunica com a outra. Tudo bem? Enfim, botei uma tensão constante aqui. No caso do LT Spice, tá? Tem um comando, tem alguma coisa aí que você bota aqui. Draft Spice Directive
diretivo do Spice, é para você colocar um comando, tá? A tecla de atalho é o S. Você vem aqui e escreve os comandos que você quer colocar. E aí, quando você fizer isso aí, ele vai botar um textozinho e você cola ele em algum lugar no seu esquemático, qualquer lugar. É um textozinho qualquer, tá? Muita atenção, porque olha só, essa janelinha aqui, ó, você pode fazer um comentário. Pode selecionar aqui. O comentário, o atalho de teclado é o T. Comment, tá? T. T de comentário. Você clica aqui, e aí você escreve um texto, e é, por exemplo, você botar um títulozinho, ó, alguma coisa assim, pra você lembrar, pô, por que eu botei essa parada, tá? Esse quadradinho que eu botei aqui é o W, pra você desenhar um quadrado que não tem nenhum significado de circuito, tem nada. É realmente só um quadrado mesmo para você organizar seu Paranauê. Tudo bem? Para você fazer coisas do tipo, e aí sejam organizados, né? Para você fazer coisas do tipo assim, tem um troço aqui, e aí eu quero falar alguma coisa sobre esse restor, alguma outra coisa sobre esse outro, alguma coisa sobre essa combinaçãozinha e alguma coisa sobre esses dois. Aí eu botei uns quadradinhos, botei um comentáriozinho para... Então, deixem as coisas organizadas, façam as coisas organizadas para se ajudar, tá? É igual programar aqui, cara. Você bota os comentários, você bota o negócio, identa, enfim, tá? Mesma lógica. Tudo bem? Botou o ponto de operação, botou o ponto op. Em algum lugar vai ter um botãozinho de um homenzinho correndo, tá? Você clica no botão, ele rodou a simulação. Tudo bem? O LT Spice, ele meio que sempre abre a janelinha de ver gráfico, mas aqui no caso do ponto de operação, como é estático, não faz nem sentido ver o gráfico, não tem... faz sentido mais sentido numa tabela de pontos, tá? Em alguns softwares, tem essa capacidade de pegar a tabela de dados e mudar, escrever alguma coisa de volta no esquemático, realimentar a informação de volta, tá? Como é que você faz isso aqui? Draft, op, data label, tá vendo aqui? Tá? Ele não tem atalho de teclado. Você clica mesmo na parada, bota o op data label, é um negócio que não precisa nada, é essa interrogaçãozinha. Você clica no fio, no nó, onde você quer botar ele, e aí ele bota um coisinho que quando você roda a simulação do ponto de operação, ele mostra que a tensão aqui é 5 volts, a tensão aqui é 2,5. E é para ser, né? Ó, 5 volts, 1K com 1K vai dividir por 2, tá? Vai dividir por 2. Todo mundo lembra como é que é o divisor resistivo? Vai dividir por 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Pronto. Tudo bem? É isso que é a simulação do ponto de operação, tá? Deixa eu aproveitar aqui para mostrar para vocês a história do netlist, tá? Enquanto eu estou me lembrando. Repare que eu só desenhei, cliquei no botão, a parada simulou. E ele me deu as informações, tá? A gente vai simular um monte de coisa, tá? Se eu quiser ver o netlist, e aí às vezes é conveniente. Às vezes é conveniente, porque às vezes está simulando, e aí não está dando alguma coisa muito estranha. Pode ser que o resultado do circuito seja uma coisa estranha, mas pode ser que tenha algum problema, de fato, tá? E aí, às vezes vale a pena ver o netlist, tá? E aí, fazendo um daqueles, contando casos também, tá? Quando eu estava fazendo mestrado aqui, a gente usava um software de uma empresa chamada, que chama Cadence, um dos grandes fabricantes aí de software de EDA. EDA é Electronic Design Automation. É esse tipo de software aqui para automação de projeto eletrônico. Fazer PCB, fazer projeto de simulação de circuito, ela tem uma gama de vários softwares, tá? É uma empresa... Enfim. Aí eu tô lá, simulando circuito, simulando, e aí eu fazia a conta na mão, e aí eu falava, cara, é para dar mais ou menos tanto, ou tal coisa, e dava umas paradas muito diferentes, muito fora. E assim, cara, será que eu não sei eletrônica ou a parada tá com um problema? Alguma coisa tá estranha aqui, tá? Tipo, tá dando uma coisa comportamentalmente, qualitativamente muito diversa do que eu tava esperando. E ninguém sabia explicar. Aí meu orientador na época não sabia também explicar, e eu falei, cara, aí eu fiquei travado nesse negócio assim uns 10 dias, tá? Tentando consertar meu circuito. Aí eu falei assim, cara, não é possível. Eu não tô errado não, essa parada tá errada, tá? Aí eu, sei lá, num lampejo de desesperança, eu falei assim, deixa eu ver o netlist. E aí o que estava acontecendo? O diabo do negócio estava gerando um netlist que não era o que eu tinha desenhado. Aí eu olhei e falei assim, cara, essa parada aqui tá errada. Esse netlist claramente está errado. Claramente é um exagero. Era tipo assim, era coisa de um caractere, assim, errado lá no netlist, tá? Era coisa de um caractere. Aí eu falei assim, cara, mas essa parada aqui tá errada. Eu tô vendo que tá errado. Aí eu peguei e falei, então vou fazer meu netlist na mão. Basicamente, não peguei, eu copiei o que ele gerou, falei, esse aqui é o que eu entendo que é o certo.
Aí tá aqui no simulador e dava o resultado que eu estava esperando. Opa, peraí. O problema tá entre o desenho e o netlist. Tá? Aí entrei em contato com o suporte técnico lá, aí me atendeu um indiano, conversei com ele lá do jeito que dava, porque nem o meu inglês é aquelas coisas, nem o dele era aquelas coisas. Mas provavelmente o dele era melhor do que o meu, porque os indianos falam inglês, assim, é meio que uma língua oficial, informalmente, mas mas enfim. E aí, uns 15 dias depois, ele falou, não sei o que, você que não tá sabendo usar. Aí eu falei, não, então faz aí então, cara. Aí mandei a parada, faz aí então. Aí uns 15 dias depois ele me mandou um e-mail de novo e falou, não, a gente consertou aqui um negócio, baixa esse coisa e roda aqui, instala aqui que vai melhorar. Aí, tá. Então, às vezes tem bug mesmo na ferramenta, tá? Por isso que às vezes vale a pena saber pilotar um pouco do netlist, tá? Mas enfim, você vem aqui no View, em algum lugar aí tem View Spice Netlist. Aí nesse caso aqui, aí eu vou pedir um pouco de desculpa que eu realmente não consigo aumentar. Ontem eu estava tentando aqui aumentar o tamanho da fonte, mas eu não consegui, tá? Nessa coisa aqui. Mas não tem nada de muito especial, tá? Tem assim, ó, V1 N00105, que é, ó, fonte V1, o nome dela. Ela está conectada de um lado no N001, que é esse dos 5 volts aqui em cima, que eu não dei nome nenhum, a ferramenta deu um nome. Do outro lado está ligado no 0, olha lá o símbolozinho do 0 volts aqui, e o valor dela é de 5 volts. Tudo bem? É alguma coisa com essa cara aí, tá? E em algum lugar aqui, ó, tem ó lá, o ponto op, que é o ponto op que eu coloquei aqui. Tá cheio de outras tralhas aí, tá? Tá cheio de outras coisas aqui, porque o meu esquemático tá grande, mas enfim, a gente vai comentar e descomentar um monte de coisa. Tudo que começa no esquemático com asterisco é um comentário, aqui na linguagem do Spice, tá? E eu uso pra caramba, porque vocês olharem aqui, ó, do lado tem uma análise que tá comentada. Tem um comando que tá comentado, que eu vou usar daqui a pouco com vocês. E aí esse simulador não deixa eu montar várias, já deixar várias análises lá como se fossem plugadas, e eu falar assim, roda essa agora, roda aquela. Mas tem simulador comercial que você pode já configurar um monte de cenários, tá? E aí você fala, eu quero essa agora, eu quero aquela agora, não sei o que lá. Tipo, aumenta um pouco a sua produtividade, tá? Enfim, cliquei aqui no botão da direita, tá? Eu vou comentar aqui para eu poder ir rodando outros. Tudo bem? Essa é a análise do ponto de operação. Seguindo. Nossa, mãe. Bora. Hoje é uma daquelas poucas aulas que eu vou falar meio que 2 horas, tá? Porque hoje eu não tenho testinho, mas aí a partir da semana que vem a gente vai entrar naquele regime que eu falei pra vocês, que é a aula um pouco mais enxutinha e tem o testinho no final, tá? Até porque não tá todo mundo no Moodle lá ainda, então entre no Moodle, se não tiver no Moodle não vai conseguir fazer o teste, aquela coisa, tá? Seguindo. Próxima análise, tá? Em português eu chamo de varredura DC. O que ela faz? Calcula as tensões e correntes do circuito. São tensões e correntes DC, mas eu vou variar um parâmetro que é a tensão de uma fonte ou a corrente de uma fonte de corrente. Tá? Eu vou falar assim, me dá o ponto de operação se a fonte tal tiver o valor de 1 volt, de 1.1, de 1.2, de 1.3, de 1.5. Calcula esses 5 cenários para mim. Ou 6, sei lá. Calcula esses cenários para mim, todos eles. Faz aquela simulação que você viu ali. Tá? Aí, obviamente, começa a ter um gráfico, porque tem uma coisa variando. No caso, o parâmetro que eu escolhi vai estar variando. E tem a saída, entre aspas, saída do circuito. Essas tensões correntes que eu quero ver. Tá? A gente usa muito isso aqui, muito. Essa daqui usa muito mesmo para encontrar, principalmente em sistemas não lineares, para encontrar um determinado ponto de operação que a gente deseja colocar o circuito. Essa daqui a gente usa bastante. Tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês. Como é que é a sintaxe? E aí não precisa decorar a sintaxe. Eu vou mostrar aqui para vocês. O help do simulador é seu melhor amigo quando você está operando com ele, tá? Aí só para for the records, né? Para a posteridade aqui. A sintaxe é ponto .dc, tá? Você diz para ela aqui qual é o nome da fonte que você quer variar. Aí eu vou considerar que é uma tensão inicial, mas pode ser uma corrente, se for uma fonte de corrente. Opa. V start. Um V até onde que é para ela ir, mas pode ser uma corrente também.
e o incremento, o passo. Vai de 0 a 5 volts em passos de 100 milivolts. Aí ela vai fazer 0, 100 milivolts, 200 milivolts, 300 milivolts, lá, até os 5 volts. E etc. Tá? Você pode variar mais de uma fonte ao mesmo tempo. Mais de uma fonte ao mesmo tempo. Aí ela faz como se fosse um for dentro do outro for, se vocês sabem programar. Tá? Uma das fontes vai variar seu externo, aí ela vai. Ela seta uma das fontes, roda a outra, aí ela vai o próximo passo na fonte entre as externas, aí faz de novo, roda, a gente vai usar isso um pouco mais para frente, pra vocês verem as curvas dos transistores. Porque ele tem duas tensões lá, o transistor, que interessam pra gente, tá? Pergunta aqui, Fred. Você pode omitir algum argumento desse e usar Aí tem que olhar cada simulador específico, ele vai dizer para você se ele tem valores de default ou não. Tá? Eu vou mostrar aqui o help aqui agora. Tá? Tem, tipo, aí tem uma falando, se você não falar nada aqui, eu vou usar tanto. Só que tem alguns que você realmente tem que falar alguma coisa. Tudo bem? Essa é a simulação DC. Deixa eu rodar aqui do lado. Ó. O mesminho circuito, tá, gente? Só que eu vou rodar aqui a simulação, ó, DC, V2, que é essa fonte aqui de tensão. Eu vou variar a tensão de 0 até 5 volts em passos de 1 milivolt. Então o que ele vai fazer? Ele vai simular para mim o circuito, as tensões existentes dentro do circuito, quando a fonte é 0 volts, quando a fonte é 1 milivolt, quando a fonte é 2 milivolts, 3 milivolts, 4 milivolts, 5 milivolts, até chegar nos 5 volts. São 5.000 pontos aqui. Se você for olhar, tá? 5.000 pontos numa simulação é razoavelmente tranquilo ainda, tá? É razoavelmente tranquilo. Para esse simulador aqui ainda é bem tranquilo. Bem tranquilo, para o tipo de máquina que a gente tem hoje, tá? Quando é que começa a pesar muito? Quando a gente começa a falar em dezenas de milhões de pontos. Tudo bem? Mas para tudo que a gente vai fazer aqui, a gente não vai chegar nesse ponto. Então, cuidado, se a sua simulação está muito devagar, está muito demorada, você está simulando coisa demais. Aqui no nosso contexto, tá? O help é o seu melhor amigo. Vocês não estão vendo aqui o projetor que está cortando a minha tela, tá? Mas ali em cima tem um menuzinho help, tudo bem? Você clica lá nele, só tem uma opção lá, no meu caso aqui, Spice Help, mas enfim. Aí ele abre uma outra janelinha, que é essa aqui. Inclusive é uma janela bem chata pra mim, porque ela sempre fica por cima das outras. Tá? Mas enfim. E aí aqui tem tudo que eu tô falando, tá escrito aqui. Você pode ler essa parada aqui e você aprende o simulador, tudo, tá? O que interessa aqui... E aí repara, ó, Schematic Capture, que eu falei lá, tem uma seção que explica pra você só da interface de captura de esquemática, tá? Tem uma seção que fala do visualizador de dados aqui, ó. O waveform é forma de onda, tá? Vai te explicar como é que pilota o negócio de gráfico. Já vou mostrar para vocês. Tem a parte aqui do simulador, e aqui dentro do simulador tem as diretivas, que são as análises, que são os comandos que ele entende. Olha lá, ó o DC aqui, cadê o ponto op? Ó, tá aqui. Quando você clica aqui num desses aqui, qualquer, Fred, ó, ele vem aqui, ele te explica o que está sendo. Tem a sintaxe. Aí, olha lá, que não estou te mostrando, ó, ponto, DC, o nome da fonte, start, stop e o incremento. Você percebe aqui que são todos obrigatórios. Os opcionais aqui na sintaxe estão com esse colchetinho quadrado aqui, ó. Então você pode botar mais de uma fonte, só que é opcional a segunda fonte, tá vendo? Tudo bem? De qualquer forma, se você puser alguma coisa e faltar informação, ele vai falar, não sei simular isso aqui não, falta informação em tal lugar. Aí você coloca completa a informação, tá? E ele entende esse montão de coisa aqui. Um montão de coisa aqui, tá? Esse simulador ele é bem interessante, tá? O pessoal não gosta dele porque a interface é feia, mas ele é bem interessante. Em termos dos elementos de circuito, tá? Tem aqui mostrando... Aqui, ó. Tem uma tabela aqui mostrando a sintaxe dele no netlist. Por exemplo, lá, ó. Resistor. Resistor é R. XX aqui é o nome que você quer dar, tipo R1, R2, R-in, R-out, não sei o quê. O nó 1 é o nó positivo, o nó 2 é o nó negativo e o valor dele. Se você clicar aqui, ele te explica um pouco melhor e mais detalhes. E aí perceba, Fred, que tem coisas alternativas aqui, ó. Tem parâmetros opcionais, tá? Quando tem parâmetros opcionais, ele vai explicar para você aqui o que é o valor default que ele vai usar, tá? Isso aí é especialmente importante aqui no diodo, porque o diodo é um bicho bem mais complexo. Então, você vê que tem muitos parâmetros, tem a tabelinha, tem o valor default, tá, não sei o que, tá. Tem muitos parâmetros mesmo, se vocês forem olhar aqui, tá, nesse modelo que ele usa aqui.
No caso dos transistores, ó, por exemplo, transistor MOS, que é mais complicado, que é um bicho mais complicado ainda, tá? Ele ainda tem a gente vai discutir um pouco melhor isso aqui, ele tem essa história de níveis, tá? E você vê lá, nível 1, nível 2, esses números são totalmente arbitrários, tá? Mas vocês vão ver que aqui um pouco mais para frente a gente vai usar modelos diferentes, que são conjuntos de equações diferentes que descrevem os transistores. E aí eles têm parâmetros diferentes, aí precisa ler o manual do modelo. O modelo é um software também, que aí tem um manual à parte, o manual do B5, por exemplo, que é o modelo mais usado para MOSFET. O B5, esses manuais são enormes, enormes mesmo, tá? Tipo, tem muitas equações, muita tralha, tudo bem? Mas enfim, a gente não vai entrar em tanto detalhe aqui, mas o Help é o seu melhor amigo. Quem levantou a mão? O incremento é um passo aqui, você fala aqui, ó, vou começar em 0 até os 5 volts, de quanto em quanto eu vou andar. Eu vou começar aqui no 0, o próximo vai ser 0 mais 1 milivolt, que é 1 milivolt. Aí o próximo vai ser 0 mais 1 milivolt mais 1 milivolt, que é 2 milivolts. E aí por assim por diante. Tá bom? É só isso, tá? Você rodou a simulação. Ops, tá comentado aqui, né? Você rodou a simulação. Você rodou a simulação. Opa, deixa eu fechar aqui. Você rodou a simulação. Aí como é que eu faço para plotar? Presta atenção aqui, né? Que adianta um pouco também. Se eu quero plotar a tensão, você vem aqui, o mouse vira essa pontazinha de prova aqui, um probezinho, tá? Esse probezinho, você está falando para ele, plota essa tensão aqui para mim. Tudo bem? Aí eu vou plotar primeiro uma tensão que é bem trivial. Ora, essa tensão aqui, ó, que é a tensão da fonte, né? Se ela está variando de 0 a 5, a saída dela, desse nó, está variando de 0 a 5 no mesmo incremento da fonte. Então, o que eu devo observar? Uma reta 1 para 1, né? Onde a entrada é o valor da fonte, a saída é a tensão naquele lugar, que é a mesma tensão da fonte, então deve ser uma coisa 1 para 1. Todo mundo consegue ver isso, eu espero, tá? Você clica aqui. Que eu não estou conseguindo mexer. É porque o meu teclado aqui, acho que agora vai. Aí. E aí, olha lá, ó, um gráfico 1 para 1 aí, tudo bem? Tá meio fora de escala, assim, tá com a escala que não tá quadradinha, tudo bem? Porque ele meio que junta aqui a parada, assim, ó, mas é um gráfico 1 para 1, inclinação 1. Coisas úteis, clica com o botão da direita aí, View Grid, e aí você consegue ver o grid. Ih, está invisível, deixa eu melhorar isso aqui. Oi? Fundo branco. Deixa eu testar um negócio aqui, peraí. Plot Depth, não era isso. Configure Colors. Fundo branco é melhor? Eu acho que vai ficar muito invisível, não vai não? Peraí. Assim ficou melhor? Pois é. Confia em mim, peraí. Deixa eu melhorar aqui, logo, que aí eu já deixo uma configuração que vai ficar pro resto do semestre. Eu vou deixar o preto, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais visíveis os negócios, peraí. Vou deixar esse cara preto. Aí o grid, eu quero mais claro, mas eu quero cinza. Então eu quero, sei lá, 150 com 150 com 150. Aí vai ficar mais claro lá. Deixa eu ver como é que tá lá. E aí essa linha aqui eu quero mais grossa um pouquinho. Tá mais, né? Peraí. Normalmente o simulador comercial ele tem um grid 150 a pouco, então vamos para 200. 200. Não tem como não ficar bem visível isso aí. Os axes já tá no mais claro possível. Background. Deixei preto, não sei o que. Ok. E aí quero, sei lá, 2. Aí essa linha vai ficar bem grossona mesmo. Acho que agora dá pro gasto. Eu vou lendo para vocês, não se preocupem, tá? Mas olha lá, tem o grid aqui, vocês estão vendo o grid, aí vocês veem aí, ó, aqui, ó, 1 volt dá 1 volt, apesar de estar meio ruim ali de ler, 1,5 dá 1,5, 2 tá no 2, e por aí vai. Pergunte. Essa linha são aqueles pontos que variam no meio do... A entrada tá dizendo para mim, ó, a entrada aqui é o valor que está configurado a fonte. A saída, aqui que você está vendo, é o valor de tensão naquele nó que eu cliquei lá, que coincide com a tensão na fonte. Vou botar uma outra aqui que eu acho que vai ficar mais claro, tá? Ó,
Vou plotar. Aquela que vocês estão vendo é essa daqui. Pergunte, filho. É exatamente o que eu vou mostrar agora. Você viu lá, eu só cliquei, aí ele levou a atenção para o gráfico. Eu vou clicar nessa aqui agora, ó, que seria como se fosse a tensão de saída do divisor resistivo, né? Eu cliquei, aí já foi lá para o gráfico, tá? Aí olha lá as curvas azul. A curva azul é aquela outra. Tudo bem? Aí o que ele está falando para mim? Quando a fonte está com a tensão de 2 volts, a tensão naquele ponto, que é entre a saída do divisor resistivo, lá no meio dos dois resistores, a saída é 1 volt. Que é para ser, né? O divisor de 1K com K é para dividir por 2. Parado. Tá? Já vou mostrar outras coisas para vocês. Estou começando um circuito bem tranquilo, bem trivial, que é para o circuito não ser um problema. Tá? Tudo bem? Tudo bem? É isso aí, tá? Coisas que vocês vão conseguir fazer lá, quem rodar no Windows, que eu não consigo fazer aqui porque o software é bugado. Já mandei no suporte inúmeras vezes, tá? Mas quando você clica... Oxi, por que abriu aqui agora? Não, cadê o cursor? Cara, que mágico, velho. A parada funciona. Quando eu acho que é porque eu tô com o mouse externo conectado, porque quando eu clico no touchpad, não faz o que acabou de acontecer. Tanto é que eu tô numa surpresa, tá? Revolucionou minha vida, tá? Saber isso aqui agora. Mas enfim, quando você clica no nome do título, ele bota um cursor, é porque o cursor tá bem difícil de ver, tá? Mas ele tá aqui, ó. Tem uma coisa mexendo lá, né? Estão vendo lá, tá? Ele botou o cursor naquele coisa, e aí tem uma janelinha aqui que você consegue ler a informação e tal. E você consegue botar um segundo cursor. Ó lá, tem um segundo cursor. Pera aí. Pronto, ó. Tem um segundo cursor, ó, tem um primeiro aqui, tem um outro aqui, tá? E aí ele te permite ver o cursor 1, cursor 2 e os diffs, as diferenças entre eles. Então você não precisa ficar loucamente calculando. Agora já vou adiantar um pouco para vocês, tá? Eu, mesmo tendo isso aqui, e eu já vi assim, muita gente mais experiente, a gente usa muito pouco os cursores. A gente bate o olho no negócio. Por quê? Porque a gente tenta fazer um circuito que é independente dessas coisas, muito precisas, assim, a resolução muito fininha para ter que funcionar, tá? Então, assim, a gente meio que olha no olho, olha o tamanho das coisas, a gente vê se está mais ou menos no lugar e tal. A coisa, a gente realmente usa... Quanto mais experiência você vai tendo, menos você vai usando esses negócios de se calcular na 10 casa decimal lá, que o negócio mostra para você, sei lá, 8, 9 casa decimal. Menos isso é importante, tá? Mas, enfim, ó, aqui, uma mágica que eu pensava que esse cursor não funcionava, tá? Outra coisa que pode ser bastante útil, você pode vir aqui, Add Plot Pane, ele quebra o gráfico, você botar mais de um e às vezes separar as coisas, tá? Como é que você faz para transferir os gráficos para lá? Você pega ele aqui e arrasta para lá, ó. Só isso, tá? Você quer transferir de volta para de baixo, você arrasta de volta para de baixo, só isso, tudo bem? Professor, plotei um negócio aqui e eu quero deletar a curva, tipo essa verde aí. Você pega ele, arrasta para fora e aí ele sumiu, só isso, tudo bem? Delete Plot Pane. O que mais? O zoom a gente usa bastante, tá? Você clica no coisa e arrasta, aí ele vai dar zoom na região que você está marcando, tá? Para tirar o zoom, você vem aqui, tem algum lugar aí, um botãozinho, que você clica nele e dá um fit de novo para mostrar tudo, tá? Uma coisa que eu uso pra caramba, vou usar aqui com vocês inclusive, tá? Porque às vezes algumas coisas que eu quero explicar só dá pra ver quando a escala tá ajustada manualmente, tá? Para ajustar a escala, você clica no botão da direita, aqui, ó, em cima da escala vira uma réguazinha lá, tá vendo? O mouse muda. Você clica no botão da direita e aí ele permite você escolher o mínimo, o máximo e o tick é onde é que vai ficar o grid. Tudo bem? E se a escala é logarítmica ou não, tá? Mesma coisa por de baixo aqui, tá? Professor, como é que eu faço para olhar a corrente? Você vê que tem uma tensão aí plotada aí, a tensão de saída do circuito. Como é que faz para ver a corrente? A tensão, o mouse fica assim quando você chega perto dos nós. A corrente, quando você fica com o mouse em cima do componente, e aí perto de onde está entrando a corrente, porque tem componente que tem mais de um lugar para você medir corrente. Mas, por exemplo, o resistor que é de 2 terminais, a corrente que entra num lugar sai pelo outro, não tem muita conversa, tá? Nos transistores a gente vai querer ver outras coisas. Mas olha só, o mouse muda, vira como se fosse um medidorzinho de corrente de alicate, que não sei lá se vocês conhecem esse tipo de equipamento. Quando você clica nele,
ele joga a corrente lá. Aí olha só, tem uma escala aqui, que é a escala de tensão, que é a curva de tensão, e eu sei que é de tensão porque é V, é que vocês não estão vendo, mas está escrito VN007. Tá? Aí eu sei que é para olhar na escala de tensão. E aí tem um outro aqui que é IR4, a corrente no resistor R4. E aí tá em outra escala aqui. Tudo bem? Se você clicar com o botão da direita em algum desses caras aqui, ó, eu cliquei lá no I. Você pode alterar a expressão que ele plota. Por exemplo, tá? Aqui eu estou plotando a corrente no resistor R4. Tá? Esse I é como se fosse uma função que você está pedindo. Me dá a corrente nesse lugar. Mas eu posso fazer, por exemplo, sei lá, menos I a corrente. Aí ele inverte para mim. Está calculando alguma coisa. Aí lá no manual vai falar valor absoluto, seno, as funções tudo que vocês têm lá para fazer. Ele faz bastante coisa. Esse tipo de coisa aqui é bastante útil. Tá? Bastante útil. Essa aí é a simulação de varredura DC. Seguindo, do lado de cá, tem um outro tipo de varredura, pode ser interessante, é muito útil, tá? Que é a varredura de um parâmetro que não é uma tensão numa fonte de tensão, nem a corrente de uma fonte de corrente. O DC só muda a tensão numa fonte de tensão ou a corrente numa fonte de corrente. Só que às vezes eu quero variar um resistor, o valor de um resistor, para eu poder selecionar qual resistor que resolve lá meu problema. Ou, sei lá, algum outro parâmetro de alguma outra coisa. Tá? Aí como é que você faz? Primeira coisa, você precisa parametrizar o dispositivo. Aí o que eu quero dizer com isso? Você clica com o da direita aí nele, na hora de botar o parâmetro, em vez de botar um número, você dá um nome, como se fosse criar uma variável num programa, e aí para fazer isso você bota entre chaves. Lá está assim, abre chaves, R6, e aí esse R6 não é mais o nome do resistor, que coincidiu aqui, R6, mas vai ser uma variável que chama R6, que eu posso atribuir valores para ela. E aí fecha chaves. Tá? Essa sintaxe você pode usar para fazer diferença entre tensões, entre parâmetros, né? Um monte de coisa aqui. Eu uso bem simples só para isso aqui. Tá? Aí você usa isso de duas formas. Tem um primeiro comando, perceba aqui, ó, ponto param, está escrito aqui, o nome do parâmetro, que é essa coisa que eu coloquei aqui, ó, sem as chaves. E aí o valor que eu quero aquele parâmetro. Basicamente o que eu estou fazendo é um jeito um pouco mais complicado de falar. Esse resistor R6 é para ser um resistor de 1K. Tudo bem? Mas fazendo isso, eu posso usar esse outro comando aqui que é o step. Deixa eu descomentar ele. Sim. Opa, perdão. Como é que é? Esse de cima é o nome do componente. O outro, você pode chamar de qualquer coisa aqui, sei lá, qualquer coisa que você usar aqui é o nome da variável. Tudo bem? Enfim. Você pode usar esse parâmetro aqui, step, aí repara, o step é para você ir andando, tá? Eu quero andar, eu quero varrer, eu quero variar um parâmetro, um determinado parâmetro. Qual parâmetro? Esse variável R6 que eu criei, do valor, começando no valor 100, terminando no valor 10K, em incrementos de 100 ohms. Muito parecido ali com o DC, tá? Você pode fazer de outro jeito, aí ver lá no manual. Você pode fazer uma lista e falar quais os valores que você quer, em vez de deixar ele calcular. Porque às vezes você quer um espaço meio estranho, enfim, tá? Aí você vê lá. Muita atenção, porque esse step não é uma análise, tá? O step está falando o seguinte: qualquer análise que você pedir aí, você vai rodar ela várias vezes. Cada vez que você rodar, você vai mudar o valor daquele R6 ali. Nesse caso aqui, eu vou rodar essa simulação do ponto de operação. Aí, o que vai acontecer? Ele vai rodar o ponto de operação para o valor de 100 ohms, o ponto de operação para o valor de 200, o ponto de operação para o valor de 300, e até terminar. Tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um gráfico também, ó, vou plotar aqui a mesma coisa, a tensão aqui, tá? Repare, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a tensão de saída do divisor de tensão resistivo, onde aqui, ó, a entrada do gráfico é o valor do resistor, que eu vou chamar ali de R2, o valor de baixo ali, o R6 ali que vocês viram, tá? Como é que se comporta a tensão quando eu mexo nesse resistor? Eu penso que é bem não linear. Nesse aspecto é bem não linear essa coisa, tá? A gente usa muito isso aqui para falar assim, para não precisar, por exemplo, calcular na mão, você está simulando, para não precisar calcular na mão, às vezes alguma coisa que é meio chata de calcular, você plota um gráfico desse tipo aqui e fala assim, eu quero a tensão de saída de, sei lá, 3,5. Quanto é que tem que ser? Tem que ser mais ou menos perto de
2 e qualquer coisa. Aí você vem aqui assim, ó, sei lá, 3,5. Aí você vem assim e fala assim, 3,5, o resistor que eu tenho que botar ali, ó, tem que ser alguma coisa ali, sei lá, 2,3 ohms. Alguma coisa assim. Bom, em vez de ficar calculando na mão, esse tipo de coisa. O divisor resistivo é meio boboca, porque é muito mais fácil eu calcular na mão do que fazer essa treta toda. Mas vários circuitos, eles são bem mais chatos de calcular na mão do que fazer esse tipo de coisa aqui. Aí você plota o gráfico e fala assim, beleza, eu quero um negócio aqui, então tem que ser esse valor aqui. Tudo bem? Do mesmo jeito, você pode variar mais de um parâmetro, fazer um monte de coisa aqui. Aí já não... A gente não vai precisar desse tanto de complicação. Tudo bem? Deixa eu comentar esse aqui. Deixa eu comentar esse aqui. Deixar esse aqui, porque senão meu simulador vai reclamar depois para os próximos. O próximo. Próxima análise é a que a gente vai chamar de análise transiente. Transiente calcula todas as tensões e correntes todas as tensões e correntes no circuito, tá? Variando no tempo. Então ele vai olhar, o tempo está passando e ele vai calcular como é que as tensões e as correntes estão evoluindo no circuito, tá? Primeira coisa a perceber isso aqui, tá? Essa análise aqui, às vezes vocês vão ver com outro nome que é análise temporal. Análise no domínio do tempo, coisas assim, tá? Nomes assim. Primeira coisa, análise temporal. É muito parecido, cuidado, tá? Parecido não é a mesma coisa. Mas é parecido com o que o osciloscópio faz no laboratório. O osciloscópio tem um eixo de tempo e tem um eixo de tensões, tá? É mais ou menos a mesma coisa que você vai ver. Segunda coisa, isso aqui é extremamente importante. Extremamente descuidado, tá? A análise que é realizada aqui é o que a gente chama de não linear. Quer dizer que os dispositivos não lineares, eles não serão linearizados. Então você consegue ver tudo aquilo que são fenômenos não lineares, tá? Eu vou definir melhor o que é isso, vou englobar esses fenômenos não lineares aqui num nome que eu vou chamar de distorção, tá? Eu só consigo ver distorção em análise que considera essa coisa não linear. Tudo bem? Esse aqui é a análise que considera isso, tá? A sintaxe, e aí o manual vai dar detalhes para vocês, mas é ponto de transiente, tá? Você diz qual é o passo de tempo. Ele parte do pressuposto que sempre começa no tempo t igual a 0, mas você pode dizer, é opcional, você pode dizer, eu quero começar no 1 segundo, tá? Mas é meio boboca, ninguém meio que faz isso, porque basicamente ele vai simular sempre do 0 até o stop que você pedir, e aí ele vai jogar fora. Se você pedir para começar no 1 segundo, ele vai pegar tudo do 0 até 1 segundo e jogar fora. E aí ele te mostra o tá? Não deixa mais rápido, não acontece nada disso, tá? Mas é uma forma, às vezes, de você economizar um pouco de memória, dependendo do que está acontecendo na tua simulação. Mas para a gente aqui não vai ser muito relevante, não. Você diz para ele qual o passo de tempo, tá? Por exemplo, 1 microsegundo. Então ele vai simular 0 segundos, 1 microsegundo, 2 microsegundos, 3 microsegundos, e até onde que é para ir no tempo, t-stop. Tá? Esse passo, ele é muito mais um guia, é muito mais uma indicação, muito mais um pedido seu do que algo que de fato o simulador vai seguir. Tá? Por quê? Porque na hora de fazer a simulação do circuito, basicamente todo simulador vai usar algum tipo de algoritmo que a gente chama de passo adaptativo. Tá? Aí precisa ver exatamente na documentação, porque tem alguns onde o passo adaptativo quer dizer, eu vou simular onde eu quiser e eu vou usar aquele número que você me deu como um guia para saber mais ou menos a resolução que você está procurando, mas eu não vou me preocupar em te dar naqueles pontos exatos que você me pediu. Pode ser isso que significa. E em alguns outros simuladores pode ser que signifique algo diverso que é. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Mas eu garanto para você que vai ter os pontos calculados naqueles que você me pediu. São duas coisas diferentes. Pode ser que façam... Esse é um detalhe, tá? Bem detalhe mesmo. Mas pode ser que faça diferença em alguma coisa que você esteja fazendo. Tá? Um pouco mais avançado. Tá? Aqui pra gente é indiferente. Análise transiente. Tudo bem? Não linear. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou colocar aqui. Tá? Vou clicar com o botão na direita da minha fonte. Aí perceba aqui, ó. Função domínio do tempo. A informação que eu boto aqui tem a ver com essa análise transiente. Tá? A análise transiente ignora as outras coisas. Pode ver que está até em branco aqui. Tá?
No meu caso, eu botei ó, o seno. Aí, tem essa janelinha aqui, é meio fácil, tá? O seno, quanto que é o offset? Você não precisa ficar explicando muito, tá? Eu vou botar um seno em torno do zero, com amplitude de 1 volt, é o pico, né? Então ele vai excursionar de 1 volt até menos 1 volt, tá? Frequência de 1K. Perceba que eu não estou botando delay, ele vai considerar que é zero, ou default, tá? Então o seno vai começar no zero mesmo, vai certinho, mas eu posso deslocar ele assim no tempo. A fase, se eu não falar nada, eu vou considerar que é zero aqui também, tá? Cuidado com as unidades. Aliás, esse teta... Não sei o que é esse teta. Não sei o que é esse teta, não. A fase é esse φ aqui. E o número de ciclos, eu confesso para você que teoricamente era para falar assim, simula 10 períodos. Aí ele para de simular depois de 10, mas eu nunca vi isso funcionar, tá? E eu nem me importo com esses negócios também, então, enfim. Tem outras configurações aqui, tá? Aí tem as clássicas aqui, tá? Pulso eu vou usar já, é uma onda quadrada, e aí já também como é que configura. Exponencial, uma exponencial. SFF, eu não me lembro, é alguma coisa de modulação, não me lembro o que é, tá? PWL é Piecewise Linear, e aí você vai falando, começa nesse ponto, o próximo ponto é em tal lugar, aí ele faz uma retinha. O próximo ponto é em tal lugar, aí ele conecta a retinha. Aí você vê que faz uma função como se fosse arbitrária, fazendo essas conexãozinhas. E você pode passar um nome de um arquivo que tem essa coisa, onde você pode, por exemplo, gravar a sua voz, aí guardar essa informação num arquivo que está com esse formato aí. Não é difícil fazer isso não, tem até uns scripts lá no site lá que pega o Wave, transforma, já tem a parada todo bonitinho. Gravar a sua voz, por exemplo, aí você fala assim, carrega esse arquivo, que aí tem sua voz, o sinal lá. Aí sua voz vira uma fonte de tensão aqui dentro, aí você passa num filtro, não sei o que, inclusive você consegue ir lá escutar nele aqui direto como é que ficou, tá? Você consegue fazer tudo isso, tudo bem? Enfim, dei ok, o resto tudo igual, tá lá o tran, não sei o que. Eu vou fazer aqui a simulação com um passo de 1 microsegundo e vou simular 3 milissegundos, tá? É bem comum o passo você querer umas 2, 3 ordens de grandeza menor do que o tempo todo que você está vendo para ter, sei lá, 1000 e poucos pontos, alguma coisa assim, tá? Já te dá uma resolução fina o suficiente para você começar a trabalhar. Aí você roda a primeira vez e dá um tweak, tá? Tipo assim, vai hackeando o negócio, tá? Repare que a frequência aqui, 1K, 1 kHz. O período, 1 kHz é 1 milissegundo, eu vou ver 3 períodos. Por isso que eu escolhi esse tempo de 3 mili. Faz essas contas logo na tua cabeça antes de você sair clicando aí. Antes de você sair clicando na parada. Tipo assim, quanto você quer ver? Eu quero ver 3 períodos, quero ver 10 períodos. Quanto mais ou menos eu devo botar aqui? Você sabe a frequência do negócio, tá? Tudo bem? Faz isso. Cliquei, rodei. Deixa eu tirar esse parado aqui. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Repare que aqui embaixo, virou tempo. Agora, view, grid. Enquanto eu não plotar, não aparece grid. Vou plotar aqui, primeiro a tensão nesse nó, que vai dar um seno, né? Assim, tem que dar um seno, que é o seno que eu botei lá na fonte. Tudo bem? Tá todo mundo vendo aí, 3 períodos, isso aqui, coisa toda, tá? Vou plotar aqui a tensão de saída. Não é nada muito surpresa, que nesse circuito aqui só divide a tensão por 2, né? Tensão lá da entrada, olha lá o seno de saída, dividido por 2. Pronto. É isso que é a análise transiente. Tudo bem? Esse circuito não tem atraso, não tem nada, tá, não sei o quê. Mas você pode usar os cursores aqui para medir um atraso entre duas coisas, aquela coisa toda. Bastante útil. Tudo bem? Isso aí é análise transiente. Para fechar, a última análise é a análise que eu vou chamar aqui de análise AC ou análise de pequeno sinal. Tá? O que ela faz? Calcula as tensões e correntes no circuito. Basicamente é só isso que o simulador faz. Só que ela faz análise em frequência. Eu vou até colocar aqui, tá? Frequência. Análise em frequência. Vocês conhecem com o nome de diagrama de Bode. É basicamente isso que você vai ver lá. Tudo bem? Extremamente útil. Extremamente. Eu chutaria até que a gente em eletrônica usa mais isso aqui do que análise transiente. Tá? Análise transiente. Um detalhe, e é um detalhe extremamente importante, extremamente, pessoal, overlook isso aí, não consegue entender o que está acontecendo.
porque você não consegue ver algumas coisas aqui. Essa análise, pequeno sinal em eletrônica é um sinônimo para linear. Pequeno sinal é um sinônimo em eletrônica para linear. Isso quer dizer que se enfiar um troço não linear, esse troço não linear será linearizado. A gente vai falar muito sobre isso, linearização, a coisa toda, tá? Mas será linearizado. E aí o que a simulação, o simulador está vendo um circuito linear. Circuito linear, se entrou um seno, sai seno. Na mesma frequência. Só mexe na amplitude e na fase. Você não consegue pegar um seno e transformar em qualquer outra coisa que não um seno com outra amplitude, com outra fase. E na mesma frequência. Tudo bem? Então, tudo isso, a gente, de novo, esse balaio aí, eu vou dar um nome genérico de distorção, tá? A gente não consegue ver distorção quando a gente está fazendo análise AC. Tudo bem? Ainda assim, é assim que a gente simula as paradas para entender o comportamento da maioria das coisas. A maioria talvez seja um exagero, mas assim, extremamente útil e comum projetar pensando que o sistema é linear, mesmo quando ele não é, e aí depois a gente ir lá e calcular ou tentar arrumar a distorção em separado. Tudo bem, gente? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Essa linearização, só um segundo. Essa linearização aqui, essencialmente, é calcular uma derivada em torno de algum ponto numa função. É exatamente o que vocês fizerem lá em cálculo 1, tá? Você tem um gráfico, uma função qualquer aqui. E aí, perceba uma coisa. Escolher um ponto, por exemplo, eu quero calcular a derivada nesse ponto. Quer dizer, essa inclinação aqui, alguma coisa assim. Calcular a derivada neste outro ponto é outra inclinação. Aquele ponto que você escolhe para calcular, para fazer a linearização, a gente chama de ponto de operação. Aqui em eletrônica. Tá? Então, repare a importância da história do ponto de operação. Ele molda tudo a parada. E a gente vai falar muito mais sobre isso. Tá? A escolha do ponto de operação, como é que eu controlo o ponto de operação no circuito, porque ele influencia, ele transforma o circuito da água para o vinho. Tá? Transforma o mesmo circuito da água para o vinho. Tudo bem? Pergunte. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Eu quero perguntar quais são as situações onde vão acontecer distorções e como que ele faz para linearizar o circuito não linear. Essa resposta aí eu vou guardar para você, para a gente responder na segunda metade da disciplina. Porque a gente vai linearizar muita coisa. Você vai ver que é calcular um monte de derivado, basicamente. Mas eu vou fazer isso com muito detalhe ao longo da disciplina. Tudo bem? Guarda essa inquietação aí. Tudo bem? É uma excelente pergunta, tá? Mas guarda ela porque deixa eu caminhar um pouco aqui. Tudo bem? Sim. Nessas análises aí, tem como mudar a condição inicial? Tem como mudar a condição inicial. Tem um comando que é o ponto IC. Aí você fala para ele, por exemplo, condição inicial num nó tal, uma tensão no nó tal. Aí fala, é tanto. E aí por aí vai, mas aí também vou referir ao manual. Você olha o manual como é que faz. Tá? Tem vários circuitos que você só vê o comportamento mesmo dele quando você bota alguma determinada condição inicial lá. Tá bom? Seguindo aqui, a sintaxe AC, aí tem de três coisas que uma de três coisas que é linear entre aspas, que é o passo, como é que vai ser calculado o incremento, tá? Ou em oitavas, ou em décadas. Linear quer dizer o seguinte, eu vou andar de 1 em 1. Então, para andar de 1 até 10 com um passo de 1, é 1, 2, 3, 4, 5. Oitavas é para andar em oitavas. Oitavas é dobrar. Então, se é para ir de, sei lá, 1K até 100K, ele vai fazer 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, dobrando. Se é para fazer DEC, é em década, é multiplicando por 10. Então, se é de 1K a 100K, sei lá, de 1 até 100K, é para fazer 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, até chegar num lugar, multiplicando por 10. Esse DEC é o de longe que a gente mais usa, que é o diagrama de Bode que vocês conhecem. Em oitavas, é bem útil para sistemas que tratam de áudio, porque é assim que o músico se refere às notas musicais, em oitavas. Tá? Eu nunca vi ninguém fazer esse passo linear. Enfim, você diz aqui para ele quantos passos você quer dar
Repare que você não diz o tamanho do passo, você diz, eu quero 1000 pontos, eu quero 100 pontos, tá? Nesse cara aqui. Você fala para ele qual a frequência inicial que você quer ver, start frequency, e você fala até onde, qual a frequência final você quer ver. E aí lembra de um negócio, cara, essas coisas logarítmicas aqui, não dá para começar no zero. Então você não vai botar ali, eu quero ver da frequência 0, não vai rolar. Ele vai falar, isso aqui não dá para simular. Mas dá para simular a frequência bem baixinha, 0,001, por exemplo. Se você quiser ver, bem baixinha a frequência. Tá? Até porque simular na frequência 0 é o ponto de operação, é o OP. Você vai lá e faz outra simulação. Tá? Tudo bem? Essa é a última análise que vai interessar para a gente. Eu mudei os circuitos simplesmente para ter um diagrama um pouquinho mais interessante. Pergunte, Felipe. Um circuito linear, ele pega um seno, se entrar um seno, a saída tem que ser um seno na mesma frequência. Ele só consegue, um circuito linear só consegue alterar se a entrada for um seno, a amplitude e a fase do sinal. Lembra que o seno tem basicamente três parâmetros que vão caracterizar, né? A amplitude, a frequência e a fase. A fase é como é que ele está deslocado no tempo. Você lembra disso aí de circuitos. Vamos lá, eu troquei aqui para um circuito para ficar um pouquinho mais interessante, tá? Botei um RC, porque se fosse circuito resistivo, na frequência é uma, tipo assim, não tem resposta frequência, basicamente é uma reta, né? Tipo, sempre, não depende da frequência, tá? Enfim, vou botar aqui a minha simulação AC, andando em décadas eu quero 100 pontos na simulação, começando na frequência de 10 Hz e indo até a frequência de 100 kHz. É isso que está escrito aí, tá? Vamos lá, na fonte, aí muita atenção aqui. Muita atenção aqui, que eu vou falar aqui para economizar um pouco também de vida de vocês. Você clica na direita, e aí, uma coisa, observem, tá? Tem aqui, ó, Time Domain Function, mas a gente não está fazendo simulação no domínio do tempo. Então isso aqui será desprezado. Ok? Vai ser desprezado para todos os efeitos. Tá? O que eu recomendo vocês colocarem aqui? Não é que é totalmente desprezado, deixa eu melhorar. O que vocês colocarem aqui, qualquer uma delas aqui, ele precisa calcular o ponto de operação para linearizar o circuito. É o que eu vou falar ali. Ele vai primeiro calcular o ponto de operação usando essa informação aí, desse Time Domain Function. Então, na hora que você está fazendo simulação AC, essa simulação de pequeno sinal, o mais útil que você pode fazer é botar uma tensão constante e botar o ponto de operação que você quer aí, nesse ponto no lugar ali, na fonte aí, tá? No meu caso, estou botando 0. Porque aqui não tem diferença pra gente. Uma preferência que tem muita diferença, tá? Aqui estou botando 0. Estou botando a fonte constante. Mas se fosse um seno, ele ia lá pegar a média do seno e ver. Se fosse um pulso, ele ia calcular a média e calcular o negócio. Enfim, tá? Mas, repare que aqui ó, tem outra caixinha que é Small Signal Parameters. Parâmetro de pequeno sinal. Esse aqui é o que pilota as entradas do circuito. Tá? As entradas do circuito. Eu vou dizer para vocês que a única coisa na minha cabeça que faz sentido você preencher aqui é 1 na amplitude e 0 na fase. Todo o resto que você quiser inventar não serve para nada. Eu estou sendo muito enfático nesse negócio, porque eu realmente já vi um monte de gente ficar se estressando, ficar configurando esse troço aqui, tá? E simplesmente se complicar na parada. E por que eu digo isso? Se o circuito é linear, a gente vai ver lá que 1 quer dizer que a entrada é 1 volt de amplitude. Só que se o circuito é linear, não tem distorção. Então se eu colocar lá 1 volt de entrada, ele faz a mesma coisa do que se eu colocasse 1 milivolt de entrada. Faz a mesma coisa. Só que ele vai escalonar a saída de 1000 vezes. Tá? Eu não vejo distorção. É isso que impacta aqui. E aí, por que eu recomendo que todo mundo coloque 1 aqui? Porque aí, na hora que você vê o gráfico está já numericamente igual ao diagrama de Bode que você quer ver. Ponto. Qualquer outra coisa que você faça, você vai precisar escalonar no teu gráfico. Aí você começa a se complicar. Tá? Você começa a se complicar. Tudo bem? Fase. Para mim, a única coisa que faz sentido fazer é botar fase 0. Porque você pode botar a fase que você quiser aqui,
Mas lá na hora que você for ver no diagrama, você vai ter um diagrama de Bode que está com a fase deslocada, que não foi a fase que o professor ensinou para vocês lá de no polo tem uma inversão de fase de 45 graus e não sei o que. Começa uma década antes, termina uma década depois. Sabe aquelas regrinhas meio que vocês foram vendo? Aquilo lá serve para quando o seu sinal está em fase zero. Qualquer outra coisa vai bagunçar, vai deslocar o seu diagrama, vai escalonar o seu diagrama e vai complicar a sua vida. Ponto. Só isso. Só aceita. 1, 0, acabou. Vai para frente. Tudo bem? Tá? Sendo bem prático. Tudo bem? Botei a parada aí. Tá? Botei a parada aí. Antes da gente simular, tá? Lembra. E aí lembra aqui de circuitos. Tá? Tem um circuito aqui, ó. RC passa baixa. Isso aqui é para ser um filtro passa baixa. Eu vou mostrar ele de novo aqui um pouco mais para frente. A gente vai falar mais dele. Tem um circuito passa baixa. Tem um polo. A frequência do polo é 1 sobre RC. Tá? 1 sobre RC. Como é que... Deixa eu até fazer. Ô, professor. Tá aqui. Essa parada aí é um divisor de tensão resistivo também. Só tem um capacitor no lugar do resistor. Qual a saída, tá? Vout, que é o ponto que eu vou olhar lá. Vout vai ser a tensão de entrada, que eu acabei de falar para vocês que é 1. Que é aquele AC que eu botei, amplitude 1. Fase 0 é 1. É o número 1, tá? Mas seria 1 fase 0. Vezes a impedância do, entre aspas, resistor que está embaixo lá. Tá? Que é o capacitor. 1 sobre J ômega C dividido por a soma dos dois, entre aspas, resistores, que é R mais 1 sobre J ômega C. Tá? Rapidinho pra gente acabar aqui. Só um segundo, tá? Você arruma essa parada, multiplica em cima e embaixo por J ômega C. Vai sobrar aqui, ó. 1. Aqui vai ficar 1 mais J ômega RC. Aliás, aqui é R. Ah, não, é isso aí, tá? J. Multiplica em cima e embaixo por J ômega C. Isso aí, tá? Beleza? Aí repare, essa aqui é como é que chama? Função de transferência daquele circuito lá. A função, polinômio que está em cima vai te dizer onde é que estão os zeros do circuito. Aqui não tem nenhum zero. O polinômio do denominador vai te dizer onde é que estão os polos. Esse caso é uma reta, né? Tem um polo. Onde é que ele está? Quando aquela parte de baixo ele for zero. J, eu vou chamar de ômega 0, RC foi igual a 0. Você isola essa parada, tá? Vai dar o seguinte. Ômega 0 vai dar J sobre RC. J sobre RC. Se eu estiver interessado só na amplitude, J é amplitude 1 multiplicando a parte real, que é 1 sobre RC. Tá? Quanto que é a frequência? 1 sobre RC. E aí a tensão. Essa parada está em radianos por segundo. Tá? Para converter para Hertz, que é o que vai aparecer lá no gráfico, tá? Você vai dizer que isso aqui é igual a 2π F0. Então, F0 é 1 sobre RC, dividido por 2π. Nesse caso em particular que eu estou usando 1K no resistor e 1 micro no capacitor, dá mais ou menos 159 Hz. Tudo bem? Mais ou menos 159 Hz, tá? E aí, para a gente fechar a aula aqui, rodei. Repare que aqui ó, já ficou frequência. Já está andando em décadas, que eu pedi, então ele já bota o gráfico logo. Ele já meio que sabe o que fazer, tá? Vou olhar a tensão aqui, ó. Tensão de saída aqui da parada. Olha lá a parada, tá? Primeira coisa. Do lado de cá, ó, que está o gráfico de amplitude, que é a curva sólida, né? Já está em dB, que é normalmente o que a gente quer fazer mesmo, tá? Tem a curva de fase do lado de cá, que aí tem a escala do lado de cá. Eletrônica ainda, já estou acabando. Filho. Tem a fase do lado de cá, tá? Se você quer ver só o gráfico, só a parte de fase, você vem aqui e pede o valor absoluto dessa parada.
Tira a fase. Enfim. Dá um plot de phase e aí pronto. Se não te interessar a fase. Segunda coisa, só para lembrar aqui de circuitos 1 ou 2, sei lá, em algum momento, tá? A frequência de corte, aquela que eu calculei lá, mais ou menos 159 Hz, tá? É o ponto onde a amplitude da saída cai pela metade. Cair pela metade é diminuir de 3 dB, tá? Ou ela aumenta ou ela dobra, né? Tipo, que é subir 3 dB. 3 dB tá mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? O 3 dB, vou até botar mais um pouquinho aqui. 3, ó, aqui, ó. O 3 dB tá, sei lá, em algum lugar no meio dessas duas linhas aqui, tá? Em algum lugar no meio dessas duas linhas. Se você for olhar aqui, ó, dá mais ou menos lá os 160 Hz. Se você puser aí o... Ai, tão bonito isso aqui, velho. Mais ou menos aqui, ó, uns 3 dB. Opa. 158 coisa, ó, menos 3 dB, 158 Hz, que é mais ou menos o que você está esperando. Tudo bem? Mas, de novo, vou repetir, se acostume a olhar o negócio com... Olhar isso aqui e já sacar mais ou menos o que está acontecendo. Tudo bem? Porque, enfim, o cursor é bom, é útil, ajuda umas coisinhas, mas, cara, tipo, se o seu circuito depende dessa resolução toda numérica para funcionar, tá ruim, tá? Tá ruim. Tudo bem, gente? Um bom restante de tarde para vocês. Na segunda-feira, e aí, ó, lembra, na segunda-feira tem testinho, tá? Na segunda-feira tem testinho. Quem não entrou no Moodle, entra logo no Moodle aí.